Fica aí minha sugestão para quem quiser utilizar o Talk to Me, que eu vou fazer agora, para virar um tradutor com outras línguas, enfim. Tá, vou deixar o layout dele só para você mudar na configuração, na lógicazinha dele, adicionar mais. Então vamos lá. Hoje a gente vai utilizar dois componentes, que são o som, que a gente já utilizou na oficina passada, e o microfone. No caso, vai servir para gravar. Você vai falar a palavra, ele vai gravar e escrever para você. Amanda, tu já baixou e fez o upload de todas as imagens? Ela falou que sim. Pronto. Aqui também já está feito direitinho, então vamos organizar o design. Então vamos lá. O que a gente precisa? Primeiro, uma caixa horizontal. Vou colocar ela de preencher automático mesmo, na largura, só para ter aquele espaço para não ficar colado com a borda. E a dica que eu dou sempre, tira o visível. O que esse visível faz? Ele tira esse nomezinho Screen aqui de cima da tela do telefone. Eu acho que ele não fica tão harmônico com o aplicativo se deixar ele, mas é opcional. Opa, aqui o visível desse aqui. Deixa eu ver aqui, título visível, prontinho. É só vir aqui em título visível, em Screen 1, que ele desaparece. Mas voltando, a gente precisa colocar uma imagem aqui dentro, certo? Aí a gente vem aqui, coloca a imagem, porque a caixa de organização vai fazer com que ele não fique colado com a borda. Aí nessa imagem a gente precisa colocar ela centro. Então a gente volta para a caixa de organização, coloca centro 3 e centro 2. Aí depois a gente coloca aqui na imagem 350 pixels por 500. Assim, eu fiz de acordo com as configurações do meu celular, mas se você quiser ir alterando depois, são configurações básicas. Depois quiser alterar para ficar melhor na sua tela, fica à vontade. Aí a imagem que vai ficar aqui é a logo inicial. Ela vem pra cá, certo? E agora a gente precisa colocar aqui mais uma caixa de organização, onde vão ficar os botões. Caixa de organização horizontal, pra cá. E pra ficar melhor pra organizar, é só deixar a imagem invisível. Vir aqui invisível da imagem e desmarcar. Mas lembrando que no final tem que marcar todos os visíveis que você for tirando, por exemplo, da imagem, do botão, porque quando você for compilar e trazer para o celular, eles vão vir sem a imagem, porque você colocou como invisível, certo? Você atentar a isso. Agora vamos lá, vamos organizar os botões. Interface de usuário. Aí, botão 1. Volta lá na caixa de organização. E botão 2. Aqui é só puxar pra cima. Vem pra cá aqui, ó. Pronto. E fica dividido, pra não ficar um colado no outro e meio desorganizado. O que a gente precisa fazer agora? Primeiro, renomear, porque aqui vai ser o botão de texto. Opa, texto para fala. E o segundo botão vai ser fala texto. Então, fala texto. Outra coisa que a gente precisa fazer é tirar esse textozinho que fica no botão de todos. E agora configurar para poder aparecer a imagenzinha. Vamos lá. Primeiro a gente faz o upload da imagem, que é texto, fala. E agora a gente organiza a largura e a altura dela. Primeira largura, 60 pixels.
por 100 pixels. Agora a gente organiza o próximo botão, que no caso vai ser o fala para texto. E ele vai ter 60 pixels por 100 pixels. O que a gente precisa fazer agora? A gente precisa organizar essa caixinha de organização. No caso, é diminuir o tamanho dela para ela ser só um pequeno pedacinho, para não deixar um botão tocar no outro. Aí, no caso, eu vou deixar aqui 10 pixels por 10 pixels na caixa de organização, que é essa aqui, ó. 10 por 10 pixels. Pronto. Agora, como deixar ele no meio? A gente vem aqui e preencher automático, centro, prontinho. Centro 1 e centro 2. Pronto. Aí agora a gente pode vir aqui e tornar visível a imagem novamente. Pronto, o design da primeira tela já tá pronto. Amanda, tudo certo? Tudo certo? Posso continuar, Amanda? Pode continuar. Certo, continuar então. Então vamos lá. A gente vai precisar utilizar, fora a tela principal, a Screen 1, uma tela de som e uma de microfone. Vamos fazer a de som agora. Adicionar a tela. Som. Prontinho. Tá, vamos lá. A de som, a gente vai precisar de uma caixa de organização. Essa caixa de organização eu vou deixar como 40, 40, 30. Ops. Certo? Aqui eu vou colocar, deixar do mesmo jeitinho, vai ser só pra dar uma organizada. Voltando pra o som, que é a screen. Vamos deixar centro 1, centro 3 e topo 1, certo? A gente vai tirar o título visível. É opcional. Agora o que a gente precisa? Colocar mais uma caixa de organização. Só que dessa vez, essa caixa de organização, a gente vai colocar uma legenda dentro. E nessa legenda, a gente vai colocar, digite o texto aqui. Digite o texto aqui. Eu vou só aumentar um pouquinho aqui, ou deixar em tamanho tablet, para poder ver melhor o que a gente tá fazendo, certo? Vou preencher, voltar para a caixa de organização da legenda e preencher principal, para ela poder vir e deixar essa caixa de organização no centro. Centro 1 e centro 3 e 2, ok? Colocar mais uma caixa de organização. Daqui a pouco a gente volta e vai ajeitar as cores, a letra, o tamanho da letra, tá bom? Por enquanto a gente só vai colocando os componentes. Tá, mais uma caixinha em que vai ficar 20 e 20, só pra não ficar um colado com o outro, pra dividir.
só ver se tá gravando tudo ok. Tá. Agora, a gente precisa de outra caixa de organização. Com essa caixa de organização, a gente colocar uma caixa de texto dentro, que é essa aqui, caixa de texto. Aí agora a gente precisa alinhar e decidir qual vai ser o tamanho dela, que no caso a altura vai ser 100 e a largura vai ser preencher principal. A gente precisa organizar isso também do mesmo jeito na caixa de organização. 100 por preencher principal. Ela já fica grandinha. Deixa só, a cor padrão tá ok, tudo ok. É interessante você apagar essa dica aqui, ó, porque senão fica aparecendo ela no seu aplicativo quando você passar pro celular e for instalar. Agora a gente precisa de outra caixa de organização. Aí dentro dessa caixa de organização a gente vai colocar um botão, que vai ser o botão de enviar. No caso vai ser o botão de enviar para você poder ouvir. Tá bom? Deixa eu ver, a gente precisa tirar o nome do botão, o texto que fica nele, para não ficar sobrescrevendo a imagem. Aí agora a gente vai colocar o botão enviar, aqui é a imagem do botão enviar, certo? Só que a gente precisa organizar para ele não ficar enorme e ocupar muito espaço na tela, um espaço desproporcional. Aí a gente vem aqui na caixinha de organização, coloca preencher automático na largura, centro 3 e centro 2. Voltando aqui pro botão, a gente vai colocar na altura dele 50 pixels por 60 pixels. Ele vai ficar bem pequenininho. Agora a gente vai colocar mais uma caixa de organização. No caso aqui agora ela vai ter 60 de altura e preenchimento principal na largura, para justamente não ficar colado. Aí agora a gente vai puxar outra caixa de organização, só que essa caixa de organização vai ser o botão de som. O que é esse botão de som? Vai ser quando você clica nele, que vai ter um desenho, uma imagem nele. Deixa eu colocar para explicar. Deixa eu arrastar um botãozinho aqui na interface de usuário. Pronto. Aí no botão a gente vai ter automático. Vamos colocar aqui, tirar o textozinho dele. Colocar a imagem, que vai ser o som. Isso. Pronto. Quando a gente clicar nessa imagem, no alto-falante, vai reproduzir o que você digitou. Então, vamos renomear aqui para som. Só para não ficar desorganizado e a gente não se perder lá no... Bom, a imagem é grande demais, está ocupando nossa tela inteira. Então, para poder colocar os outros componentes, vamos deixar ela invisível, por enquanto. A gente coloca outra caixa de organização para separar. Aí nessa caixa a gente coloca em altura 30 nessa caixa de organização. E preenchimento automático, que é a principal no caso. E agora a gente precisa colocar outra caixa de organização, onde vão ficar os nossos botões de voltar e atualizar. Desculpa atrapalhar, mas é que no meu, como eu deixei o tamanho normal, não o tamanho tablet, aí ele não aparece essa parte de baixo, tipo, acabou o espaço. É só tu
deixar ele invisível, ou você pode mudar pro tamanho tablet bem aqui, ó. Tá certo. Apareceu? Mais espaço nele? Sim, apareceu, obrigada. Nada. Tá, vamos lá. A gente agora vai, com essa caixa de organização, a gente vai colocar os botões voltar e atualizar. Voltar, no caso, vai voltar para a tela principal. E o atualizar vai apagar para você poder utilizar de novo. No caso, reproduzir de novo. Então, vamos lá. Deixa eu arrastar 2 botões. Botão 1. Uma caixa de organização para ficar no meio dos dois. E botão 2. Nessa caixa de organização, a gente deixa tudo automático. E vamos pro botão. Primeiro botão, primeiro que a gente tem que fazer é apagar o texto. E renomear. No caso aqui vai ser o voltar. Aí nesse voltar, a gente escolhe aqui a imagem voltar. Pronto. E precisamos organizar essa imagem para a altura dela e a largura ficar de um jeito agradável e que não fique desorganizado no nosso aplicativo. Deixa eu deixar 100 de altura por 60 de altura, quer dizer, por 100 de largura. Pronto. Deixa eu só voltar aqui, tudo certinho. Aqui é a mesma coisa. A gente vai renomear esse botão para atualizar. Apagar o texto dele. Colocar atualizar na imagem. E 60 por 100. Deixa eu só deixar aqui automático. Pronto. Automático. E a gente precisa de uma organização aqui no meio deles dois. Aqui que vai ser a organização 30 por automático. Isso. Prontinho. Aí aqui a gente precisa organizar, no caso essa daqui. A caixa de organização que tá no meio vai ser uma 10-10. Só pra não ficar um colado no outro. Uma 10-10. E a gente precisa deixar ele no centro. Aqui, centro 3 e centro 2. Pronto. Por fim, a gente precisa só colocar um componente que vai ficar invisível. Ele vai trabalhar em background. No caso, a gente vai precisar colocar o componente texto para falar. Pode arrastar ele para cá, em qualquer lugar da tela, que ele vai vir aqui para baixo. Ah, e antes da gente passar para a próxima tela, deixa eu só organizar a fonte da nossa legenda e customizar a cor. Para a gente poder ter um aplicativo que tenha uma harmonia, que combine as cores, que é bem importante ter isso no aplicativo. Então, Amanda, eu vou digitar pra tu a cor que a gente tá usando, tá bom? Só um momentinho. Deixa eu só organizar a legenda. Pronto. Centro. O tamanho dela vai ser 22. No caso 20 fica melhor. E a serifa dela, que no caso é o tipo da família da fonte, vai ser com serifa. Então, o que é que eu fiz agora? Eu coloquei uma cor, vim aqui customizar, colei aqui a cor.
Aumentei o tamanho da fonte, que é 14 para 20. E troquei a família da fonte para com serifa. Que ela vem padrão, eu coloquei com serifa. Além de ter preencher principal em largura. Repetindo os passos que eu fiz. Customizei com a cor que está aqui. Depois, o que é que eu fiz? Eu aumentei o tamanho da fonte e expandi a largura para preencher a principal, centro 1 para alinhar o texto no meio. Agora eu vou passar para a última tela, antes da programação, que no caso é a tela de microfone. Tá, na tela de microfone, o que ela vai fazer? Ela vai ser responsável por gravar o que você falou e aparecer na parte do texto, transformar em texto. Ela pega a fala e transforma em texto. Então, como é que a gente vai fazer isso? Primeiro, o que eu sempre faço é deixar o título invisível, para tirar essa barrinha que fica aqui em cima, tá bom? Vamos também alinhar, deixando o centro 3. E começar com uma caixinha de organização. Essa caixinha de organização, eu vou deixar ela uma 40-20. 40 por 20. Só para não ficar pegado um no outro. Só para não ficar pegado um no outro. E agora eu vou arrastar outra caixa de organização. E nessa caixa de organização, a gente vai arrastar o botão, componente botão. Então, o que a gente já fez? A gente já arrastou duas caixinhas de organização e um botão. Nesse botão, que vai ficar o microfone, o botão do microfone. Aí a gente vem e coloca microfone. Cuidado, porque a tela tá com o nome microfone minúsculo. E se você colocar microfone minúsculo no componente, o mesmo nome em minúsculo, vai dar um erro que vai ficar um sobrepondo o outro, enfim, dá um erro. Então é bom fazer essa diferenciação de maiúsculo e minúsculo, porque o app evento faz. Certo? Aí agora a gente precisa fazer o quê? A gente precisa colocar a imagem no botão. No caso, vai ser a imagem microfone. Aí, com a imagem microfone, a gente pode passar para a próxima, que vai ser uma caixinha de organização. Essa caixinha de organização vai servir só para não ficar um colado no outro, tá bom? Aí, esse um colado no outro vai ficar uma caixinha 20-20. 20 por 20. E agora, a gente vai colocar outra caixinha de organização com uma legenda dentro. E vamos fazer parecido com o que fizemos na tela passada. Então, vamos lá. Essa legenda 1, a gente vai colocar texto. Seu texto. Vamos lá, seu texto aqui. Seu texto aqui. Vamos preencher principal. Trocar para 20. Com serifa. A cor de fundo vai ser rosa, que no caso foi a que a gente usou na primeira. Ele já identificou que a cor é rosa.
Vamos só preencher aqui. Colocar centro, para ela vir pro meiozinho. Centro aqui também. Opa, centro. Aqui na legenda. E temos nosso legendinha organizado. Agora mais uma caixa horizontal. Aí nessa caixa horizontal, a gente vai deixar uma 10-10. Ou melhor, uma 20-10. 20 de 10. Só para não ficar um pregado no outro. Aí aqui vai ficar nesse exato espacinho aqui, vai ficar o texto que você digitou. Então vamos colocar uma legenda aqui, renomear para texto, porque a gente vai precisar desse espaço e desse componente lá na parte de programação. Texto. Vamos apagar isso aqui, certo? E agora a gente precisa organizar essa parte. No caso, vamos lá. Aqui vai ficar uma altura de 100 na legenda por preencher principal, certo? E precisamos organizar do mesmo jeito aqui, sem a caixa de organização, por preencher principal. Pronto. Vamos trocar a cor, que é a cor que a gente está utilizando. E como o espaço já acabou, é só vir aqui no microfone e deixar ele invisível por enquanto. Só por enquanto que a gente está organizando os botões que ficam na parte inferior. Nessa parte aqui de baixo. Aí vamos arrastar outra caixa de organização. Essa caixa de organização a gente vai colocar ela no centro. E nela a gente arrasta 2 botões, que vai ser o botão de voltar e atualizar. Ops. Deixa aqui, é só arrastar aqui pro meio. Esta caixinha de organização do meu vai ser uma 10-10, só pra não ficar um colado no outro. O que a gente precisa fazer agora? Primeiro, renomear. A gente bota voltar em maiúsculo. E no segundo botão, a gente coloca atualizar em maiúsculo. Vamos apagar aqui e apagar neste aqui também. Voltar ao primeiro e colocar a imagem do botão voltar. Organizar ele para ficar 60 de altura por 100 de largura. Fazer a mesma coisa em atualizar. 60 e 100, já para deixar organizadinho quando a imagem chegar. Vamos colocar a imagem, que é atualizar. E a gente vai trabalhar com o componente reconhecedor de voz 1. No caso, ele fica aqui em mídia. Reconhecedor de voz. Ele não aparece, ele é um componente invisível. Ele fica trabalhando no background do aplicativo. Então, voltando, é sempre bom não esquecer de deixar visível
Porque senão, se você manda ele invisível, o aplicativo vai reconhecer que não tem nada e não vai aparecer nada no seu, quando você baixar e for utilizar. Pronto, a parte de design tá feito. Agora a gente vai para a parte de programação. Vamos voltar para Screen 1. É bem tranquilo a parte de programação também. Poucos blocos, mas é utilizando tudo aquilo que a gente já viu nas oficinas passadas. E vamos lá. O que a gente precisa fazer primeiro? A gente precisa organizar os botões. No caso, dar uma função para os botões. Alguma coisa que ele tem que fazer. A gente arrasta para cá. Quando o texto fala clique, quer dizer, quando eu clicar no botão texto para fala, ele vai abrir outra tela. Então a gente precisa vir aqui em controle para ele poder chamar a tela som. É importante escrever do mesmo jeito que tá lá, que você colocou aqui, ó. Porque se você escreve do jeito diferente, o aplicativo, ele tem diferenciação. Pode ser que dê um bug. Som. Aí eu venho aqui em fala texto. Quando fala texto, que é o outro botão, for clicado, ele vai abrir outra tela, que vai ser a tela do microfone. Essa abrir outra tela, o nome da tela, você pode encontrar em controle. Aqui no finalzinho do controle. E essa partezinha aqui, onde a gente está escrevendo o nome das telas, você pode encontrar em texto. É logo no começo. Pronto. A primeira tela já está pronta. Agora vamos para a próxima tela, que é a tela som. Bom, na tela som a gente precisa programar o botão enviar, o som, o voltar e o atualizar, certo? Então, vamos lá, em enviar. Quando eu enviar ponto clique, quando eu clicar em enviar, eu quero que você chame caixa de texto 1 e oculte o teclado. Quando eu clicar em som, eu quero que você chame a caixa de texto. Deixa eu vir aqui, caixa de texto, texto para fala. No caso, caixa de texto não, texto para fala, que a gente arrastou. O componentezinho que a gente arrastou. Eu quero que chame e que exiba a mensagem lá. A gente vem aqui em caixa de texto 1, ponto texto, e arrasta pra cá. Agora no botão voltar, quando o botão voltar for clicado, ele vai abrir outra tela. No caso, vai abrir a primeira tela, que é Screen 1. Prontinho. E atualizar é o último botão. Quando eu clicar em atualizar, eu quero que você ajuste para ficar sem nada na caixa de texto. Então, eu vou procurar ajuste.texto, que é ajustar a caixa de texto, ponto texto, para, aqui eu volto aqui em texto, nada, tipo, ficar sem nada. Pronto, a tela de som já está pronta. Agora vamos programar a próxima tela e última tela. Que no caso é a tela do microfone. Então vamos lá, quando eu clicar no microfone, eu quero que
chame o reconhecedor de voz, que é ele poder me ouvir o que eu tô falando. Quando o reconhecedor de voz obter o texto, depois que ele obter o texto, eu quero que ele ajuste texto, que é a nossa caixa de texto lá, nossa legenda. Eu quero que ajuste nossa legenda para texto.texto. Texto.texto. Resultado. Reconhecedor de voz, ponto resultado. Esse reconhecedor de voz, ponto resultado, é só clicar em reconhecedor de voz aqui embaixo, que ele aparece. Tá. Quando o reconhecedor de voz, antes dele obter o texto, ponto antes dele obter o texto, eu quero que a legenda continue vazia. Então, ajustar texto.texto para vazio. No caso, nada. Agora precisamos programar o botão de voltar. Que ele vai abrir. Que nem a gente fez no anterior, na tela anterior. Abrir outra tela. No caso, a Screen 1. E atualizar. Que vai justamente deixar o texto vazio. Sem nada. Que é pra gente poder utilizar de novo. E terminamos nosso aplicativo. A parte tanto de design quanto a parte de blocos. Qualquer dúvida, bug ou afins, estamos disponíveis para tirar elas, tá bom? Tanto no grupo quanto pelo Instagram. Ou aqui nos comentários também. Obrigada!